Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje nós estamos num evento fora dos nossos estúdios, um evento especial na Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, evento Polícia Federal em Ação. E nós vamos aproveitar e entrevistar o delegado federal Rubens de Lira, mestre em filosofia, mestre em direito e doutorando em filosofia e direito. Autor do livro A Imoralidade do Direito de Mentir em Procedimentos Criminais. Tudo bem, doutor Lira? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, doutor Cleiton. O prazer é todo nosso. Fala um pouquinho sobre a sua obra, da onde surgiu o tema, da onde surgiu a ideia de escrever sobre esse tema que é bastante controverso, né? É verdade. Eu queria externar o meu prazer em estar aqui nesse evento, estar aqui divulgando o livro e estar participando do trabalho que o sindicato vem fazendo. A obra ela é referente a uma jurisprudência recentemente criada aqui no ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao chamado direito de mentir de réus ou de investigados em procedimentos criminais. Bom, a proposta do trabalho é discutir em dois planos. Num primeiro plano jurídico, a existência desse suposto direito de mentir no ordenamento jurídico brasileiro. Então eu procuro na parte primeira do livro debater todo o ordenamento, não só a partir das normas de direito internacional a que o Brasil se vincula, mas também a nossa Constituição e aos diplomas processuais penais legais, demonstrando que realmente não existe um direito de mentir em procedimentos criminais. Na segunda parte do livro, que se inclina e que remonta ao título, A Imoralidade do Direito de Mentir, se volta para uma perspectiva de discussão filosófica, tentando demonstrar que não só não existe esse direito de mentir em procedimentos criminais no direito brasileiro, como também não poderia ser admitido em razão da absoluta contradição com a tendente reivindicação por moralidade na nossa sociedade. Então, o livro ele se divide basicamente em duas partes, uma parte jurídica e uma parte filosófica. É engraçado, né? Porque o leigo, né, que é aquele que não é formado em direito, que não é bacharel em direito, ele acaba se confundindo muito e achando isso muito estranho. Quer dizer que eu posso chegar lá e mentir sobre qualquer coisa e isso daí não traz nenhum ônus para mim? É verdade. É uma confusão que é muito comum, tanto em relação aos leigos, mas em relação também à doutrina processual penal no Brasil, a que extrai o direito da mentira do direito à não culpabilidade. Então, nós temos as garantias constitucionais que nos facultam o direito ao silêncio quando investigados ou quando processados criminalmente. Eu tento explicar no livro as origens desse direito ao silêncio e o livro não se contrapõe em absoluto à manutenção e à garantia desses direitos constitucionais. No entanto, desse direito não se pode extrair a possibilidade de que o investigado ou de que o processado obste ou de alguma maneira atrapalhe os serviços de investigação, os serviços da justiça criminal como um todo. Ele deve sim exercer o seu direito à ampla defesa, mas sem se valer, se utilizar de um ardil, se utilizar da mentira como se fosse um direito para obstar, para atrapalhar o desenvolvimento das linhas de investigação. Então, na verdade, o que eu tento demonstrar no livro é que há sim o direito ao silêncio, há sim o direito à ampla defesa, mas não há o direito à mentira. O engraçado, algum tempo atrás, no julgamento do Mensalão, e muitas pessoas ficavam em dúvida quando viam na televisão que a pessoa que era chamada para prestar o depoimento, ela entrava no Supremo Tribunal Federal para pedir que fosse ouvido como investigado e não como testemunha, né? Porque como investigado ele poderia mentir, né? Ou criar alguma história que não iria falar a mesma coisa que a realidade, mas como testemunha ele não pode, né?
Então há uma grande contradição. Veja, a condição de investigado, sem dúvida, faculta, inclusive, que se mantenha o silêncio. Mas há uma grande contradição no comportamento do investigado ou mesmo do réu, que obsta, que com seu comportamento atrapalha e, de fato, no desenvolvimento de investigações, nós vemos que, às vezes, preciosas linhas investigativas são prejudicadas por conta de ardis, por conta de mentiras trazidas por investigados. Então, o que esse livro procura é justamente, através de um trabalho contrafactual, criticando a jurisprudência hoje dominante, que se dê tratamento diferenciado, até por questões e por uma necessidade de manutenção de justiça no processo penal como um todo, que se dê tratamento diferenciado àqueles que agem apesar da condição de investigados ou de processados, mas aqueles que agem com sobriedade, que exercem nos limites o seu direito de defesa, e aqueles que se valem dos instrumentos criticáveis do ponto de vista do direito e do ponto de vista da filosofia moral, para que a qualquer custo escapem da persecução penal. Mais uma vez, falando do nosso público, né, dos nossos ouvintes, do pessoal que assiste os nossos vídeos, que ouve o nosso programa pela rádio, fica difícil entender como uma testemunha tem um tratamento até às vezes pior do que o investigado, porque a testemunha ela não pode faltar com a verdade, ela não pode calar a verdade, ela não pode negar a verdade, então ela não pode nada, ela tem que o tempo todo, e nem o direito ao silêncio ela pode ter, né? E o investigado não, o investigado pode fazer isso tudo. É justamente essa crítica que nós trazemos, e o investigado, embora ele não tenha a obrigação de colaborar com a justiça, né? O Estado sim tem a obrigação de produzir todo o conjunto de elementos que vai eventualmente levá-lo a uma condenação, mas esse investigado não pode se dar, não pode se dispor, né, a atrapalhar, a obstar, a criar empecilhos completamente injustificados através da mentira, através da requisição de elementos completamente justificáveis no curso da investigação. Então, o que a gente está procurando trazer aqui, antes de tudo, é um resgate das reivindicações democráticas a partir do momento em que o nosso ordenamento, em momento algum, e eu procuro fazer isso no livro, legitima esse direito à mentira. Se trata de uma interpretação jurisprudencial completamente infundada, e a partir disso demonstrar também que, ainda que o fizesse, não seria legitimado, porque no momento de reivindicação por moralidade, no momento de reivindicação por uma mudança de postura e de eticidade em toda a nossa sociedade, não há como realmente se legitimar um comportamento daquele que se vale da mentira, alegando se tratar de um direito seu. Isso acaba contaminando toda uma população, essa possibilidade, essa permissão de se ter uma mentira num momento tão especial, num momento tão decisivo da vida em sociedade, que é um julgamento criminal? Sem dúvida. Eu acredito no direito, sobretudo, como um elemento de emancipação da sociedade. Então, o direito ele deve atuar, sim, incentivando condutas positivas, incentivando condutas que prezem pela moralidade. E a partir do momento em que a doutrina e a jurisprudência dominantes asseguram um direito que se volta para uma conduta completamente imoral, isso atrapalha o comportamento, esse entendimento atua como um grande multiplicador de um comportamento negativo. Então, eu entendo que os profissionais ligados ao direito devem realmente se insurgir contra qualquer tentativa que se volte para esse tipo de conduta, aí criarmos sim interpretações e jurisprudências que tratem de maneira justa aqueles que se comportam adequadamente no curso do processo e aqueles que não fazem. Vale lembrar que na própria dosimetria da pena, né, e eu cito isso no livro, o quantitativo da pena ligado à conduta social
daquele que está sendo ali processado. Então, o comportamento no curso também de uma investigação, no curso também do processo penal, é muito importante, e nos dias atuais em que os processos são altamente publicizados, transmitidos quase que em tempo real pela mídia, um comportamento inadequado e legitimado pelo direito, sem dúvida, atua como multiplicador e incentivador de condutas negativas, e é isso que eu entendo que os profissionais do direito como um todo devem combater. Doutor Lira, muito obrigado. Nós falamos aqui com o delegado federal e professor Rubens de Lira Pereira, que escreveu o livro A Imoralidade do Direito de Mentir em Procedimentos Criminais e que está à disposição nas livrarias de todo o Brasil. Obrigado, doutor Lira, pela sua presença. É um prazer. Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Aqui a sociedade tem mais voz.